Sabe o caso dessa ativista australiana aqui que jogou tinta no chão do KFC lá em Melbourne? Eu queria aproveitar um pouco da polêmica que rolou nesse caso para comentar algumas coisas que eu já queria falar antes sobre protestos e a forma como as pessoas e a mídia em geral reagem a esses protestos ou ações diretas veganas. Vamos lá. Tá, então se você não estava sabendo de nada, né, essa ativista que se chama Tash Peterson, ela fez uma ação junto com outras pessoas numa loja do KFC lá em Melbourne, na Austrália. Eles jogaram tinta vermelha no chão, exibiram áudio de animais sofrendo e mostraram vídeo, ficou com megafone. Então, assim, eles fizeram um negócio que se chama de disrupção ali naquele KFC. A intenção, obviamente, foi trazer atenção para a questão dos direitos animais, né? Expor como que os animais sofrem na indústria pra gente comê-los depois. Esse tipo de ação não é novidade, eu já vi várias vezes pessoas fazendo ações diretas e até meio, né, impositivas assim, mas nunca vi nada parecido com jogar tinta numa loja enquanto ela ainda tá funcionando ali, com clientes em volta e tudo mais. De qualquer forma, a reação da mídia e das pessoas, de uma forma geral, né, das pessoas que não são veganas, foi uma reação, no meu entender, uma reação exagerada. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, tá? Eu não acho que esse é o melhor tipo de ativismo que tem. Eu não acho que esse é um ativismo que tem um potencial gigantesco de mudar muita coisa, né, para milhões de animais. Eu também não me sinto confortável fazendo esse tipo de ativismo. Vocês sabem que a forma como eu gosto de falar é muito menos combativa, é uma forma de falar mais, né, da troca, mais da conversa e menos da fala alta, né, ou da disrupção. Vou falar um pouquinho mais sobre isso já já, essa questão da efetividade ou do que é considerado ou pode ser considerado um ativismo melhor ou um ativismo pior. Mas aí eu queria aproveitar, né, já que obviamente essa treta, como todas as tretas, foi para o Twitter, eu queria aproveitar para mostrar uns tweets aqui de algumas, se você quiser pausa aqui para ler todos eles, eu não vou ficar lendo, mas de algumas pessoas que falaram coisas bem curiosas e coisas que a gente pode usar para extrair meio que a ideia geral das pessoas e tentar fazer uma análise aí para tentar transformar esse diálogo numa coisa mais positiva, tentar entender isso com um pouquinho mais de profundidade, como vocês sabem que eu gosto de fazer aqui nesse canal. Tá, daí eu separei aqui mais ou menos 3 tipos de reação diferentes que foram mais comuns. A primeira é que o KFC não vai perder nada com isso. A segunda é que essa ação não adianta nada, não muda nada, não faz diferença nenhuma. E a terceira, que eu achei a mais curiosa, é essa galera não pensou nos trabalhadores do KFC que iam ter que limpar tudo depois. Essa eu achei a mais curiosa, mas vou falar aqui mais pra frente um pouquinho sobre isso. A primeira delas, né, que o KFC não vai sofrer nada com isso, né? Isso não vai causar nenhum dano ao KFC. Primeiro, que não era o objetivo da ação causar dano para o KFC ou causar prejuízo para o KFC. Eles causariam mais prejuízo se eles tivessem quebrado, sei lá, umas cadeiras, quebrado uns vidros lá, coisa assim. Então, de cara, né, meio que essa parada de que o KFC não vai sentir nada, meio que é tola essa crítica, né? Usar isso para criticar a ação, porque não era o objetivo da ação. A segunda, né, que foi muito, acho que talvez seja a mais comum das 3 que eu separei aqui, que é a de que não adianta nada, né? Ai, tinham 3 pessoas na loja ali vendo aquilo, isso não adiantou nada. É curioso que a pessoa não tá analisando o conteúdo da ação, né? Ela está analisando o impacto. E se o impacto não for positivo, ou tão positivo quanto ela gostaria que fosse para os animais, aí não adianta nada, aí é melhor que não exista. Tipo, primeiro que, pra gente delimitar se uma ação é efetiva ou não, a gente não pode considerar só o que está acontecendo ali naquele momento. A gente tem que considerar toda a repercussão disso. E se você considerar a repercussão dessa ação na mídia e na internet, você vai ver que ela foi uma ação extremamente bem sucedida. Essas pessoas, esse rolê, essa Tasha, não sei falar o nome dela, ela saiu em grandes mídias na Austrália, muita gente falando dela. O vídeo principal, né, o vídeo que as pessoas compartilharam indignadas e tal, ele já passou de mais de 7 milhões de visualizações. Então tem 7 milhões de pessoas que assistiram, não foram só as 3 que estavam ali no KFC na hora. Isso tá trazendo esse debate. Olha só, eu tô fazendo um vídeo justamente por causa da reação das pessoas em relação a essa ação. Então, com certeza, essa ação teve um impacto muito grande, muito grande. A gente pode, né, trocar ideia e argumentar sobre que tipo de impacto foi esse impacto foi positivo, esse impacto fez as pessoas entenderem
que o rolê vegano é muito radical, é muito extremista, né? Ou esse impacto foi um impacto que fez as pessoas, pela primeira vez, pensarem, caraca, que bad, coisa horrível que acontece com os animais, né? A gente devia pensar mais nisso. Esse tipo de coisa é muito difícil da gente medir, não tem como fazer um estudo exato para dizer como cada pessoa vai reagir, né, a esse tipo de ativismo. Também, de novo, né, como assim no primeiro caso, é meio tolo dizer que não funcionou, que não adiantou, porque você não tem acesso aos dados para dizer se isso adiantou, não, se foi bom ou não, se foi melhor ou não. E tipo assim, eu acho curioso que um monte de especialista de porra nenhuma no Twitter fala assim, isso aí não adianta nada. Tipo, há quanto tempo, né, esse especialista aí tá fazendo ativismo pelos direitos animais? Com quantas pessoas esse especialista aí conversou sobre direitos animais para entender como que as pessoas reagem, né, a esse tipo de coisa? Eu sou capaz de chutar que as pessoas não conversaram com ninguém, que elas não estudaram nada sobre isso. E aí elas já chegam falando, não adianta nada, não adianta nada. Como você sabe que não adianta nada? Eu acho que talvez pessoas que já fazem esse tipo de ativismo há muito tempo saibam um pouquinho mais sobre isso do que você. Cabe talvez baixar a bola, tentar estudar um pouquinho mais, se inserir aí no rolê, nas discussões antes de falar qualquer besteira na internet. E aqui eu tô dizendo isso, né, de um ponto de vista relativamente neutro, porque eu tô admitindo que eu não sou capaz de medir de que forma essa ação impactou as pessoas, né? Se foi um impacto que gerou mais coisa positiva ou menos coisa positiva, eu não sei. Por isso que eu não digo está errado, por isso eu não digo não deveria ser feito. E você deveria fazer o mesmo exercício que eu aqui, né, de tentar entender de que forma essas coisas podem atingir diferentes pessoas. E daí eu acho que quando a pessoa já chega assim direto pra falar essa ação não adianta nada, esses veganos estão gastando tempo à toa, não sei o que, eu acho que o problema dessa pessoa não é com a efetividade da ação. O problema dessa pessoa é com o incômodo que toda essa ação tá trazendo pra ela, que tá lembrando ela, né, que ela deveria considerar talvez parar de explorar animais ou contribuir para a exploração animal. E agora vamos para a terceira, que eu acho que é a mais zoada de todas essas, que é esses ativistas. Eu vi uma pessoa comentando ainda assim, os veganos sem consciência de classe, que estão aí sujando as coisas e os trabalhadores vão limpar depois. 2 motivos para essas pessoas que falaram isso, né, repensarem também aí a forma como elas estão enxergando essa situação. Primeiro, mais rápido, curto e simples, a própria galera que estava fazendo esse ativismo limpou tudo depois, não teve trabalhador nenhum ali que teve que ficar gastando o seu dia limpando o chão do KFC. Se você pesquisar um pouquinho, se você entrar no Instagram da mina que liderou essa ação aí, você vai ver isso aí. Mas você não quer ver isso aí, você só quer criticar, não é mesmo? E a segunda questão, né, dito essa primeira, a segunda questão é que as pessoas que dizem, né, que essa galera desse ativismo aí não tem... Tipo assim, eu acho que eles não têm consciência de classe mesmo, não, né? É difícil ter consciência de classe quando você é uma pessoa branca de um país rico, né? Mas assim, não acho que essas pessoas têm consciência de classe, tá bom? Mas uma pessoa criticar essa ação e dizer que se importa muito com direitos dos trabalhadores enquanto promove o consumo de animais, essa pessoa está sendo extremamente hipócrita. Qual é a indústria responsável pelo maior número de casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil? Qual é? Sim, é a pecuária. Então, se a pessoa estivesse realmente se importando com questão de direitos dos trabalhadores, ela estaria talvez, né, criticando a JBS, criticando o KFC, criticando todas as grandes empresas, né, todos os ruralistas talvez, mas as pessoas não estão criticando os ruralistas com a mesma emoção que elas estão criticando a mina que jogou, né, tinta e limpou depois no chão do KFC. Esse tipo de indignação seletiva, né, diz muito sobre a forma como as pessoas lidam com a dissonância cognitiva. Já falei 1000 vezes aqui nesse canal sobre esse negócio da dissonância cognitiva. Eu tô cansado de recomendar esse vídeo aqui que eu já falei sobre dissonância cognitiva. Mas vamos lá, né? É muito mais fácil para as pessoas odiarem veganes, porque aí, se essas pessoas odiarem veganes, elas não têm que pensar na possibilidade de, quem sabe, talvez se tornarem, né, essas pessoas veganas um dia. É muito fácil a gente criticar a atitude de alguns veganos por aí e continuar na nossa zoninha de conforto aqui. E aí, tipo assim, né, a gente tem uma situação, uma indústria extremamente escrota aqui no Brasil, né, responsável pelo recorde do número de trabalhadores análogo à escravidão no Brasil. A gente tem uma indústria que mata bilhões de animais
animais todos os anos aqui no Brasil. A gente tem uma empresa que é o KFC, que, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui para falar do KFC. Sabe quem tem os direitos da marca do KFC aqui no Brasil? Carlos Wizard. Esse cidadão aqui, esse belo cidadão, Carlos Wizard, é um cara que tava ali, ó, parça do Bolsonaro, parça do Pazuello, tentando fazer lobby ali no Congresso para ganhar umas vantagens ou outras. Vale a pena você assistir esse Greg News aqui, eu vou deixar grande aqui na tela, esse Greg News aqui. Vale muito a pena você assistir esse Greg News para você saber mais sobre quem é essa pessoa maravilhosa que é o Carlos Wizard, que o KFC não tem o menor pudor de fazer negócios com ele. Então fecha o parênteses, né? A gente está falando de toda uma cadeia de exploração, fora a própria exploração dos trabalhadores, né? De todas as indústrias de fast food. E aí, quando alguém aparece lá, joga uma tinta no chão para expor uma dessas injustiças, que no caso é a injustiça contra os animais que estão sendo mortos e agredidos e colocados em regime de tortura a vida inteira, pra gente sentir um gostinho, pra esses desgraçados ficarem lucrando, vendendo o corpo deles. Quando alguém suja um pouquinho o chão ali, nossa, esse rolê vegano é horrível, eles não pensam nos trabalhadores. É esse o ponto que você vai criticar? No meio disso tudo que tá rolando, é esse o pontinho que você vai escolher pra criticar? E aí eu fico pensando, sabe, às vezes, o quanto que a gente tá distante de um mundo onde as pessoas têm um mínimo sei lá, de empatia, tá ligado? Um mínimo de racionalidade pra olhar essa situação, entender ela com a complexidade que ela merece. Caracas, é tão absurda a forma como os frangos são criados e mortos para eles serem fritos e vendidos em baldinho depois. É tão absurdo. E, tipo, é tão absurdo também a forma como até mesmo os trabalhadores que não são, né, não estão ali na lista do trabalho análogo. Se você assistir um documentário chamado Carne e Osso aqui no YouTube, você vai entender o que eu estou falando. Mesmo os trabalhadores que estão ali com carteira assinada, eles têm um trabalho de merda, é um trabalho de merda o trabalho dos trabalhadores nos frigoríficos. Isso ficou escancarado depois da pandemia, inclusive, onde aquelas fábricas, aqueles frigoríficos viraram focos de disseminação de coronavírus. Então as pessoas se ferraram muito por estarem muito próximas umas das outras ali, sendo obrigadas a sair de cidades vizinhas, porque, óbvio, essas indústrias não ficam pertinho das cidades, né? Elas ficam em lugares isolados, que é muito mais difícil da gente ver, da gente ouvir, da gente sentir o cheiro, de todas as coisas horríveis que estão acontecendo lá. Então, cara, é meio triste mesmo, é meio triste, eu fico genuinamente, eu fico bravo, mas eu fico genuinamente triste quando eu vejo a forma como algumas pessoas, ou pior, a maioria das pessoas reage a esse tipo de ativismo. E tipo assim, né, de novo, eu não acho que toda forma de ativismo é ótima, né? A PETA, por exemplo, é uma organização que faz um monte de trabalhos diferentes e algumas das formas de ativismo que eles escolhem fazer, eu acho muito ruins, sabe? A própria Teste mesmo, ela tem formas de ativismo que eu acho ruins. Mas isso é uma coisa que eu vou discutir internamente, eu vou falar... Eu posso até eventualmente fazer um vídeo, né, para falar com o rolê vegano sobre as formas que eu acho que não são tão interessantes e os motivos pelos quais eu acho que essas formas de ativismo não são tão interessantes. Mas num caso como esse, num caso onde, tipo assim, jogou tinta no chão, sabe? Caracas, meu Deus, que coisa horrível. Né? Que coisa horrenda. Tipo, não, né? Menos. Então, para concluir, né, falando diretamente aqui com essa galerinha que ficou aí, como é que eu chamei? Especialista de porra nenhuma do Twitter. Quando for comentar esse tipo de ação, respira, pensa se o seu incômodo tá realmente naquela açãozinha ali, tá realmente no chãozinho sujo, ou se esse incômodo tá muito mais interno, é um incômodo mais complexo. É um incômodo que você sente porque as pessoas que hoje são veganas estão mostrando para você que é possível viver sem contribuir para a exploração animal. Reflete aí se não é uma dissonância cognitiva aguda que tá rolando aí. Isso vai diminuir o risco de você tuitar besteira por aí, tá bom? Como sempre, vou fazer as ressalvas que também são importantes aqui, né? Eu não tô falando aqui de pessoas que comem animais por necessidade, estou falando aqui das pessoas que comem animais apenas pelo sabor, apenas pelo prazer do paladar, tá bom? Então, se você vier aqui, mais veganismo elitista, tá? Assiste outros vídeos do meu canal e entende melhor
a complexidade dessas questões. E se você tiver contrapontos válidos, que você acha que são válidos em relação às coisas que eu falei nesse vídeo, escreve aqui, escreve um comentário bonito, escreve um comentário bacana e, eventualmente, se você quiser também, se você acha que é uma pessoa muito anti-vegana, você odeia veganos, faz um debate aqui comigo, participa de um debate aqui comigo. Eu fiz um debate muito bacana e vou deixar o link aqui para você ver esse debate. Se você quiser participar de um debate assim, né, você está mais convidado para fazê-lo. E é isso, gente. Para terminar esse vídeo numa good vibes, numa vibe boa, vou agradecer aqui as pessoas que apoiam o meu trampo no apoia.se/veganovictor. Obrigado. Eu sou muito grato de ter pessoas que acreditam tanto no que eu faço que dão ali uns trocos todo mês para me ajudar a trabalhar cada vez mais aqui nesse canal. É isso, gente. Até breve e beijo.